Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Descomplexo. Hoje a gente vai falar sobre o poder da oratória. E para conversar comigo sobre isso, eu recebo uma convidada muito especial, a Karina Pachiega, que tem 25 anos de carreira no jornalismo, grande parte da trajetória como repórter em emissoras de grande repercussão no país. E hoje, através do seu conhecimento, ajuda as pessoas a melhorar a comunicação através da oratória. Karina, seja muito bem-vinda ao Descomplexo. Obrigada pelo convite. Me convidou para falar sobre comunicação, tô dentro. Tô muito feliz de estar aqui. É uma responsabilidade apresentar esse programa na sua frente. E eu queria começar pedindo para você contar para o pessoal de casa um pouquinho da sua trajetória profissional, como foi o começo da sua carreira até chegar aqui. Eu comecei a minha carreira numa afiliada da TV Globo, em Mogi das Cruzes, TV Diário. Eu mandei uma fita cassete, dependendo da idade que a pessoa assiste, não sabe nem o que é, para todas as afiliadas da Globo do estado de São Paulo. A única que me chamou foi a de Mogi das Cruzes. E tem um detalhe que fez toda a diferença, tinha um bilhetinho nessa fita cassete. O meu pai, quando eu fui mandar, ele falou assim, você não vai fazer nada de diferente? Eu falei, como assim? Você já imaginou quantas fitas cassetes os diretores dessas emissoras não recebem de aspirantes a repórter? Eu falei, tá, mas o que eu faço? Ele, não sei, aí a criatividade é sua. Eu escreveria um bilhetinho, à mão. Eu falei, pai, mas o que eu vou escrever? Tem que ser algo que a pessoa vai olhar e vai falar, eu preciso conhecer essa menina aqui. E aí eu coloquei algo nessa linha. Olá, quando a gente começa, precisa de pessoas que abram as portas. Você é a pessoa que vai abrir as portas do meu caminho. Assinado, Karina, sua futura repórter. Alguma coisa assim, um papelzinho desse tamanho. Anos depois eu soube que ele me chamou porque ele nunca tinha recebido uma fita cassete com um bilhetinho desse. Então aquilo, uma coisa extremamente simples. Pai e mãe sempre têm razão, a gente tem que ouvir o que eles falam. E aí eu fui chamada, fui contratada. Comecei lá, fiquei 6 anos. Depois, 6 anos na Globo São Paulo. Depois, 6 anos no SBT. 6, 18 anos. De 2000 até 2018. E de 2018 para cá, eu comecei a empreender, me tornei professora de oratória. Então, de forma extremamente resumida, essa é a minha trajetória profissional, que esse ano completa 25 anos. Legal, eu achei bacana, pegando um gancho nisso que você falou, que muitas pessoas podem pensar que para se diferenciar, ou num processo seletivo, qualquer coisa do tipo, precisa fazer algo muito fora da curva. E às vezes uma atitude simples como essa, de um bilhete personalizado, já muda todo o cenário, né? Ainda mais, imagino eu, que para uma profissão como essa de repórter, a pessoa já tem que ser fora da caixa, né? Ela tem que enfrentar as situações, não pode se conformar com o que está ali. Jornalista tem que ser cara de pau. As situações a que a gente fica exposto, se você não tiver ousadia, não fizer uma coisa assim fora de protocolo, você não consegue os furos de reportagem, uma entrevista exclusiva, uma informação que só você tem, sabe? Então, de certa forma, eu já tinha isso antes de começar. Para entrar na Globo, por exemplo, eu quebrei totalmente o protocolo. Eu estava emprestada da afiliada, repórter que estava de férias, que estava de licença, então eu estava cobrindo um período, até que terminou esse período. Aí eu voltaria para a emissora, para a TV Diário de Mogi das Cruzes. Aí eu entrei na sala da diretora, toda poderosa da TV Globo, e eu pensei assim comigo, se eu virar para ela e falar assim, oi fulana, muito obrigada pela oportunidade dos meses que eu fiquei aqui, gostaria de te falar que eu estou disponível para outras oportunidades. Quantas vezes ela já tinha ouvido aquele discurso? Quantas aspirantes a repórter, jovens repórteres não tinham sentado naquela mesa e falado exatamente aquelas palavras? E aí, ela tava com a mão assim na cadeira, eu coloquei as mãos em cima da mão dela. Já foi uma ousadia. Ela já fez uma coisa assim, meu Deus, o que essa repórter está tocando a minha mão? Eu falei, fulana, me abre as portas. O sonho da minha vida é trabalhar aqui na TV Globo. Eu quero ser contratada e eu serei contratada por você. Isso tá nas suas mãos. Vocês já conhecem o meu trabalho, eu tô aqui há 6 meses, 7 meses. Se meu trabalho tem valor e se vocês têm uma vaga, me contrata. Eu tô aqui na sua frente. Foi nessa linha a conversa. Legal. Ela tirou as mãos assim, eu falei, pronto, né? Agora eu vou fechar, ela vai fechar com cadeado. Porque, assim, corporalmente, a informação que ela me deu foi negativa. Ela pegou o telefone, chamou o chefe de
de reportagem e falou assim, vem aqui. Aí ele veio. Quem é a próxima repórter a sair de férias? Fulana. E depois? Beltrana. E depois? Ah, ok. Então a Karina vai ser contratada como uma repórter que cobre férias, licença fixa. E aí eu fui contratada desse jeito. Essa é só uma das histórias. O que eu costumo dizer, se você tiver o discurso protocolar, você não está errado, mas a chance é pequena. A gente precisa ser marcante, a gente precisa mostrar a personalidade, o tamanho da nossa vontade. Lógico, você tem ali que medir os riscos, né? Não é gritar, espernear, bater na porta. Mas eu fui muito assertiva. Ela conseguiu captar ali no meu olhar, no toque ali da mão dela, o tamanho da minha vontade, do meu desejo que eu carregava. E deu certo. Eu fui contratada logo depois. Sim. Eu achei legal que depois de muitos anos nessa trajetória do jornalismo, já com uma carreira consolidada, você mudou totalmente o rumo e passou a ajudar as pessoas através de cursos de oratória, cursos de media training. Como foi para você sair dessa área que você já estava tão consolidada e se teve algum aprendizado do jornalismo que você trouxe para sua nova etapa de vida? Não foi uma escolha. Eu nunca sonhei em empreender. Eu imaginava que eu ia me aposentar na televisão. Então, que eu trabalharia mais muitos anos, ou no vídeo, ou fora do vídeo, como produtora, como editora. Só que a vida não tem roteiro, né? Vem um fato assim e faz pá! Tudo que estava programado, você olha e não existe. Foi um momento em que as outras emissoras também estavam demitindo. Eu fui nas outras emissoras, estamos demitindo, estamos demitindo, estamos demitindo, estamos demitindo. Falei, e agora? Acabou minha carreira? Eu estava próxima dos 40 anos. Fim? The end? O que eu faço agora? Boleto continua, a vida continua. E aí, numa fase dessa, eu conversei com muita gente. Pessoas mais próximas, pessoas não tão próximas, muitos cafés, muitas conversas. Isso em 2017, 2018. E aí, uma grande amiga falou assim, você nunca pensou em dar treinamento de oratória, ser professora de oratória? Eu falei, professora, eu? Eu só sei ser repórter e ser apresentadora. Eu não sou professora. E aí eu acessei uma escola chamada Conquer. Eles me deram uma oportunidade e ali eu entrei num portal. Descobri um mundo novo. A gente é muito limitado. A gente acha, às vezes, que o mundo é aquilo que a gente está enxergando. Porém, existem muitas portas assim na lateral que quando você entra e acessa, tem um mundo de possibilidades ali dentro. Só que você precisa ter coragem de entrar. Às vezes a gente se limita, né? Exatamente. E isso mudou tudo. Ali eu comecei a perceber o quanto o conhecimento e a bagagem que eu tinha como repórter e apresentadora tinha um valor imenso para profissionais de todas as áreas que precisam se comunicar melhor. Porque hoje eu te desafio, se a gente for na rua e colocar 10 pessoas e falar assim, tem alguém que tem a comunicação perfeita, que acha que não precisa melhorar nada na comunicação? Talvez um vai falar que sim, mas os outros 9 vão falar, eu preciso melhorar. Eu preciso ter um impacto melhor, ser mais estratégico na minha comunicação. Eu preciso gravar vídeos. Eu preciso saber como fazer uma apresentação de impacto. E aí eu comecei a formatar, a construir uma nova trajetória. Eu comecei do zero, depois de 18 anos, um outro caminho que eu venho construindo até agora. Porque não é todo dia um tijolinho, né? Todo dia, todo dia, todo dia. E eu gosto disso, de coisas sólidas. Legal. E eu fui testemunha, né, disso. Eu percebi, uma das vezes que eu percebi o impacto da comunicação e de como você pode se projetar através da comunicação foi assistindo uma palestra sua. Eu percebi que quando você começou a falar, a sala inteira ficou em silêncio. E foi uma coisa assim, totalmente fora da curva. Ficou todo mundo parado, tentando entender, né, como que aquela pessoa fala tão bem e se projeta. Então, naquele dia mudou uma chave para mim de começar a entender mais sobre isso, tentar aprimorar. E nessa linha de aprimoramento eu queria te perguntar uma coisa que acho que todo mundo quer saber. Quais são os principais erros que as pessoas cometem quando falam em público? Elas não usam na potência máxima o que a gente tem, as ferramentas que a gente tem que vieram de fábrica. O nosso corpo é a maior ferramenta que existe. Mesmo com todos os recursos que a gente tem visto, de inteligência artificial, tudo que a gente está presenciando,
Ainda não existe algo tão potente e que entregue uma força tão grande quanto o nosso corpo. Quanto, por exemplo, a nossa voz, a nossa postura, a minha intencionalidade ao falar, entonação, ênfase, expressão facial, expressão corporal, tudo isso, quando você usa sabendo o que você está fazendo, é muito poderoso. Quando você fala, eu quero impactar essas pessoas. Eu quero que quando eu começar a falar, as pessoas parem o que elas estão fazendo para me ouvir. Eu sei como me apropriar da minha história e fazer disso algo marcante. Então, quando elas não conhecem essas ferramentas, é um erro. Não conhecer, não saber que tem. Sabe algo precioso que você pode ter em casa, só que tá guardado no armário? E você não tem a menor ideia que aquilo tem valor? É mais ou menos isso quando as pessoas falam em público de forma... vou fazer do jeito que dá, do jeito que eu sei. Pode ser que ela intuitivamente faça da forma correta. Agora, se ela soubesse as ferramentas que ela tem na mão... E na sua opinião, então, isso é algo que pode ser treinado em qualquer pessoa. Ela não precisa ter o dom de falar em público. Sim, comunicação não é dom, comunicação é treino, comunicação é uma habilidade. E a habilidade é treinada. Se eu quero aprender a falar espanhol, eu vou o quê? Fazer um curso e treinar. Se eu quero aprender a jogar basquete, eu vou me matricular e vou jogar. Se eu quiser jogar na seleção, eu vou treinar muito. Eu vou treinar depois do treino. O Oscar Schmidt, o Mão Santa, ele tem um vídeo que ele fala assim, quanto mais eu treinava, mais minha mão ficava santa. É muito cômodo, às vezes, você falar assim, aquela pessoa tem o dom da oratória, tem o dom da fala. Eu não tenho. Não, você não treinou. Tem pessoas que têm mais facilidade, elas estão um pouco mais à frente. Agora, se você se determinar e fizer um curso e tiver uma treinadora, sabe? E que você quiser uma alta performance, você provavelmente, se dedicando, você vai conseguir. É treino. Eu acho que é muito comum, muitas pessoas devem ter passado por isso. Quando você se prepara para falar em público em determinada ocasião, você tá com tudo na cabeça. Mas quando vai falar, fala 20%, 30% do que estava na sua cabeça. Então não é só uma questão de saber o conteúdo. Sem dúvida nenhuma. Mas saber externalizar. Sem dúvida nenhuma. São coisas completamente diferentes. Você ter o conteúdo bom e você expressar esse conteúdo de uma forma estratégica, interessante, que as pessoas queiram te ouvir. Tem muitos exemplos. Eu sou mestre de cerimônias também, eu apresento evento. Então, o que acontece? Eu vejo ali os bastidores antes das pessoas, dos speakers, entrarem no palco. Eventos médicos congressistas que vêm de outros países, que têm um nome. Nossa, nós vamos receber o doutor fulano, que é um super estudioso de tal tema. O que acontece? Às vezes essa pessoa entra no palco e ele não consegue reter a atenção das pessoas. Por quê? Imagina se ele entra no palco e fala baixo o tempo inteiro e fica de costas para a plateia, mais preocupado em mostrar os slides. Qual vai ser a adesão dessas pessoas? Mesmo que o conteúdo dele seja muito bom. Muito bom. Só o tom de voz já é algo que pode fisgar ou que pode distanciar. O tom de voz baixo, por exemplo, numa ocasião de palestra, mesmo que eu esteja com o microfone, ele passa impressões não positivas, certo? Negativas. Você para de prestar atenção no assunto em si e começa a reparar nisso. Exato. Quer ver? Eu vou mudar meu tom de voz agora. Quando eu aumento o volume, eu mudo completamente a percepção. Aliás, Stefano, nós emitimos percepções a nosso respeito o tempo inteiro. Quem nunca me ouviu falar e está nos assistindo agora, esses minutos que a gente está falando, já tem algumas percepções. A Karina é brava, a Karina é autoridade no que ela fala, a Karina não domina o que ela fala. A Karina é séria. Como é que eu tenho essas percepções? Pela forma como eu estou me comunicando. Pelo meu gestual, pelo olhar que eu tenho para você, ou que eu tenho para as pessoas que estão nos assistindo. Tudo isso emite um sinal, sabe assim? Algo que chega para as pessoas. Resta saber se você, quem está nos assistindo, o que chega é positivo, é o que você quer. Por isso que às vezes tem... você nunca ouviu alguém falando assim, nossa, as pessoas acham que eu sou brava. As pessoas acham que eu sou grossa. Por que será que as pessoas acham que você é brava? Por que será que as pessoas acham que você é grossa? Porque a sua comunicação não verbal está passando isso.
Se você quer mudar essa percepção, você precisa mudar sua comunicação. Por que será uma pessoa que é tímida e ela fala muito baixo? Agora, essa pessoa também fala muito alto e gesticula demais. Ela passa uma agressividade maior na comunicação, certo? Tem ajustes que a gente pode fazer ou assumir a sua própria personalidade e usar isso da melhor forma possível a seu favor. Sim. E você tem percebido que ultimamente, com o crescimento das mídias sociais, essas novas ferramentas, as pessoas estão ficando mais atentas para isso? Se preocupando mais com melhorar a oratória, melhorar o desempenho em público? Isso era algo que já tinha antigamente? Não, a gente está vivendo uma grande revolução. Todos nós temos um canal de TV nas mãos. Eu posso a qualquer momento apertar um botão e entrar ao vivo para o meu micro canal daquelas pessoas que me seguem. Se eu tenho 200 seguidores, ou se eu tenho 10 mil seguidores, se eu tenho 2 milhões de seguidores, eu consigo entrar ao vivo e mostrar uma situação ao vivo. Você consegue imaginar? O que é isso? É que a gente normalizou, né? Eu posso fazer uma live da minha casa. A gente pode abrir agora uma rede social e entrar ao vivo de qualquer lugar do mundo. Isso é tudo muito novo. Para algumas pessoas, isso é a causa de sofrimento. Porque até 20, 30 anos era possível alguém ter uma carreira próspera, quietinho, no canto dele. No momento de se expor, não, essa parte eu não quero. Isso começa na escola, apresentar trabalho de escola. Eu faço essa parte, mas o Stefano vai lá na frente e apresenta. Mas eu tiro 10, por quê? Porque eu fiz uma parte, ele fez outra. Agora, hoje, a comunicação hoje é a competência mais valorizada pelas empresas na hora de contratar. Ela não quer só alguém que seja bom tecnicamente. Ela quer alguém que seja bom tecnicamente e que faça uma apresentação para o cliente impactante, que possa ser um porta-voz durante o evento, que possa ser um porta-voz de um podcast. Karina, tem uma gravação de um podcast, a gente vai colocar você para gravar, tudo bem? Quer alguém que abra uma câmera no celular e grave um vídeo para postar na rede social? Para algumas pessoas, isso é aterrorizante. Sim. Por quê? Ela tem um currículo, ela tem experiência, mas ela não tem essa habilidade. E aí, ela vê outras pessoas crescendo e ela ficando para trás. Então, existe uma busca de muita gente por desenvolver essa habilidade que não era tão requisitada até pouco tempo atrás. E hoje, tem uma pesquisa do LinkedIn que mostra que é a competência mais valorizada. Sim. Se a gente estivesse aqui fazendo um processo seletivo com 3 pessoas e nós fôssemos os recrutadores, mesmo que o currículo de 2 seja muito bom, só que essas 2 que o currículo é muito bom, elas não se comunicam bem. Você vê que a postura é mais fechada, que a pessoa tem um pouco de dificuldade de olhar pra gente, tudo. E tem uma, saiu da faculdade faz 6 meses. E chega aqui, já fala, muito prazer, tô muito feliz de estar aqui. Espero ser a próxima contratada, porque sempre foi o meu sonho trabalhar com vocês. E contem comigo, o que tiver que fazer, eu tô aqui pronta. Imagina que chega com um approach desse assim. Você já fala, nossa, então vamos lá, né? E aí é uma pessoa que olha pra você nos olhos, que tem a expressão facial muito amigável, que no olhar passa uma proatividade, uma disposição. Os pontinhos dela, na sua cabeça, vão falando, nossa, essa daqui tá… Principalmente no olho no olho, numa conversa assim presencial. Por que será que muitos processos seletivos hoje exigem gravar um vídeo? Nessa etapa, você tem que gravar um vídeo de 2 minutos contando uma rica experiência profissional. Ou, por que você merece a vaga? Tem gente que sai e nem grava. De tanto pavor que essa pessoa tem de câmera. Ou seja, ó a oportunidade. Indo embora. Portanto, tá difícil fugir dela. Da comunicação, da boa comunicação. E buscar, né, o caminho de melhora, de desenvolvimento e de crescimento através da sua comunicação. Eu vejo tudo isso como um ponto de atenção, porque se por um lado o mundo digital ele pode ser uma grande oportunidade para os profissionais, ele pode também ser uma ruína, né? Não basta você sair fazendo, abrir uma câmera e sair falando sobre tudo. Porque ao mesmo tempo que é uma ferramenta, a gente vive num Big Brother, né?
constante. Então, basta que você saia da linha por 1 minuto, que pode colocar tudo a perder. Então, acho que por isso Sim. exige uma cautela enorme dos profissionais que utilizam o meio digital para se expressar, né? Sim. Pois é o ônus e o bônus. Se você grava um vídeo com uma informação errada ou uma interpretação incorreta de uma lei, você imagina se esse vídeo circula no seu meio. Eu não sei se ele vai acabar com a sua carreira, mas ele vai arranhar a sua reputação. Você pode perder contrato, você pode perder cliente. A gente vê em pessoas muito, né, que tem muitos seguidores, os cancelamentos. Sim. Portanto, você precisa fazer com cautela. E uma palavrinha que eu falo sempre, comunicação é intencionalidade. Você precisa ser intencional, saber o que você quer. Não é aleatório, não pode ser aleatório. Ah, vou gravar um vídeo porque eu vou gravar um vídeo. Pô, vamos ler a respeito. Troca ideia com os colegas, faz um roteiro. Não é saindo fazendo qualquer coisa, não. Senão você pode ter problema e tem coisa que não tem volta. Por mais que você apague, fica registrado. Alguém já printou, alguém gravou a tela. Essa palavra que você usou é a correta. É cautela. E às vezes ter uma equipe, ter orientação, para fazer isso da melhor forma possível e que te traga bons frutos e não prejuízos, não problemas. Karine, falando especificamente das redes sociais, hoje a gente vê muita gente falando sobre tudo, né? Como que o profissional, ele diferencia, tá sendo visto de criar autoridade, né? Nesse ambiente que tem tanta gente falando sobre tudo. Como você sai da curva ali e mostra o seu real potencial? A gente tem que tomar cuidado com as superficialidades. Quando você está buscando um curso sobre marketing digital, sobre inteligência artificial, imagina a quantidade que não vai ter de oferta de cursos, né? Existe um funil, existe um caminho que é feito. Pode aparecer ali no seu patrocinado, aí você vai olhar se tem amigos seus que seguem a pessoa, alguém já fez algum curso da pessoa, dá uma olhadinha, um pouco, aprofundar um pouco mais. Essa pessoa tem site, quais foram os artigos que ela escreve, qual é a trajetória dela, o que ela já fez. Não dá para de cara você investir em algo, porque você corre o risco de ser mais uma pessoa que tá ali, aparentemente com uma boa imagem, mas que não tem entrega. Sim. Porque tem o contrário. Tem a pessoa que não sabe se vender, não tá ali e entrega muito. O ideal é você ser os dois, né? É você saber se vender, saber se mostrar, ter conteúdo e ter uma entrega real. Portanto, buscar indicação, ler um pouco mais sobre a pessoa, ela tem que ter repertório. Alguém que quer ser seu mentor, por exemplo, ela já tem que ter percorrido o caminho que você quer percorrer. Se eu quiser mentorar um repórter, eu tenho autoridade para isso. Eu trabalhei 18 anos. Eu percorri 18 anos aquele caminho. Agora, alguém que nunca foi repórter, não pode mentorar um repórter. Sim. Não faz sentido. Eu querer vender um curso para repórter, como ter desenvoltura na rua, e aí eu vou pesquisar onde eu trabalhei como repórter, em lugar nenhum. É o que eu já ouvi você falar, você tem que conhecer o caminho longo para depois disso saber qual é o atalho, né? E não o inverso. Sim, aí a gente cai numa outra coisa, né? Que eu tava falando que é a perguntatória. Hoje Sim. tem a oratória, a escutatória, que a gente ainda vai falar. E tem a perguntatória. Você precisa saber fazer boas perguntas. No prompt, hoje, lá no chat GPT, para você chegar onde você quer, de forma mais efetiva, mais sólida, não no campo das superficialidades, você precisa ter repertório. Senão a coisa fica ali muito, muito, muito por cima. E a metáfora que eu gosto é: você precisa conhecer o caminho inteiro para acessar o atalho. Senão, não faz sentido nenhum. Como é que você vai saber quais são as malícias ali, os traquejos do atalho, se você não conhece o caminho todo? Como é que eu vou ensinar isso para as pessoas, se eu nunca percorri o caminho todo? Sim. Senão, qual o sentido que isso faz? Eu tive uma professora na faculdade da matéria de televisão que nunca tinha trabalhado em televisão. Ela era o quê? Acadêmica.
Ok, muito bom você ter uma estudiosa. Agora, matéria de técnicas de TV, com uma pessoa que nunca pisou na TV, e tá cheio de gente vendendo coisa por aí. Tome cuidado, porque a gente tá sendo bombardeado mesmo. Pra você analisar, pesquisar mais sobre a pessoa, ver se tem alguém do seu convívio que tem alguma referência. Igual a gente faz com prestador de serviço em casa. Sim. Se você precisar de um marceneiro, o que você vai fazer? Procurar? Pedir Marceneiro indicação. no bairro tal, em Campinas. Ah, tá, vou contratar esse daqui. Não, né? Não. E mesmo a gente pegando indicação, mesmo assim, ainda corre alguns riscos. Então a gente precisa se precaver pro investimento que a gente faz e pro tempo que a gente coloca nas coisas. Porque o tempo é um ativo muito precioso, né? Sim. Meu pai fala uma coisa ótima. Fala que o ponteiro do relógio vai e vai. Vai e vai, ele não vem. Portanto, dinheiro, se a gente perde, a gente trabalha e ganha outro. O tempo, se você perde, você perdeu. E ponto final. Então tome cuidado onde você coloca sua energia e seu tempo. Tem um ponto legal que você acabou de mencionar sobre a comunicação, que é a escutatória. E eu já passei várias situações, queria até compartilhar isso aqui com você, que você tá expressando algo para uma pessoa e antes de você terminar, a pessoa começa a se mexer na cadeira e começa a se movimentar. Você já sabe que ela já não tá mais ouvindo, ela já tá preparando a resposta. Como isso no mundo profissional pode prejudicar uma pessoa, né? No pessoal também, mas trazendo para o mundo profissional, é escutativa, né? Qual a importância disso? Total. É um dos pilares da comunicação assertiva. Quando você tá falando e a pessoa corporalmente já tá... Ela parou de te escutar. Ela só tá preocupada com uma coisa, na resposta que ela vai te dar. Ou seja, no que ela vai falar e não no que ela vai ouvir. Isso é péssimo. A impressão é terrível. É como se ela não estivesse levando em consideração o que você está dizendo. O que importa? É o que ela pensa. E escutar de fato alguém é uma forma de dizer para a pessoa: eu considero o que você fala, eu respeito o que você fala, eu acolho os seus sentimentos em relação a isso. Eu não preciso concordar. Porque a vida é um eterno acordo. Eu ouço, eu tenho os meus pontos de vista, só que a gente precisa chegar num consenso. Aliás, isso é viver, né, Stefano? Sim. Viver é conviver com pessoas que pensam diferentes como nós, têm pontos de vista, crenças, valores diferentes, e mesmo assim, no trabalho, na família, na vida por aí, você precisa conviver. Quem não tá disposto... Quem tem problemas nesse sistema, sabe o que acontece. Briga, discussão, rompimentos. Em casos mais graves, agressões. Acha que pode resolver uma coisa, eu penso uma coisa, você pensa outra. Ah, então tá bom, então eu dou um tapa na sua cara, você dá um tapa na minha cara. Sim. É assim que muitas vezes termina, né? Então a escuta, ela é uma ferramenta muito, muito preciosa para líderes, por exemplo. Quando você tá numa posição de liderado, é muito bom saber que o seu líder te ouve. Uhum. E que vai levar em consideração o que você fala. Não vai ser lei o que você fala, mas é uma forma dele dizer: olha, ok, eu sei, eu entendo, e a gente vai chegar num caminho comum. E a gente vive num mundo muito barulhento. Em que o que mais se faz é falar. E pouco se faz é ouvir. Apesar de um detalhe muito simples, né? Nós temos 2 orelhas e uma boca. Eu ouvi mais do que falar, né? E a gente faz exatamente o contrário. O símbolo da comunicação não violenta, que é a girafa, é perfeito para isso, né? Porque a girafa, ela vê o mundo de outra perspectiva. E às vezes, para entender o ponto de vista de alguém, você precisa se desapegar do seu ponto de vista e fazer um exercício de humildade e falar: entendi. Dessa perspectiva, o que eu enxergo é dessa forma, ok. Entendi a maneira como você enxerga. Espero que você também faça esse exercício comigo. Tá, e o que a gente faz com isso? Eu cedo um pouco, você cede um pouco? Ou não, dessa vez não vai ser possível? Acordos, conversas, diálogos. Sim. Tem uma frase do Peter Drucker que diz: 60% dos problemas das empresas resultam de falhas na comunicação.
Quando eu falo isso nos treinamentos, as pessoas falam, não é 60 não, é 99. Você já imaginou? Se quando você vai tirando da sua frente problemas de comunicação, muitos nós da vida vão se desfazendo. Sabe uma coisa que tá guardada aqui? E você um dia consegue conversar com alguém e falar, parece que você tirou um peso das costas. Quando você consegue falar aquela angústia, aquele ponto, e a pessoa te ouve e ou pede perdão, ou fala o ponto de vista dela. Poxa vida, quem consegue com sabedoria, com humildade, ir fazendo isso, eu acho que é a pessoa que tá evoluindo. Sim. Que quando olha pra trás fala, poxa, quando eu tinha 20 anos, eu agia assim, hoje eu tô perto dos 50, quanta coisa melhorou. Por quê? Provavelmente a sua comunicação tem mais qualidade hoje do que tinha. Não é um processo simples, tá? Não tem nada de simples. Mas é bonito. É bonito quando você vai evoluindo com a idade, se tornando uma pessoa que escuta mais, que leva mais em consideração o que as pessoas dizem, que não quer impor as suas vontades. Lógico que tem casos e casos. Né? Se alguém te ofender gratuitamente, você também não vai ficar quieto. Se alguém ofender alguém da sua família, você também não vai deixar barato. Mas eu tô falando de situações do dia a dia. Sabe quando alguém te fecha no trânsito? Aí a pessoa desce, o que foi? E quer brigar, e quer ir pra agressão física. Agora, se você falar assim, amigo, desculpa aí, desculpa, foi mal. Segue seu dia. A vida já tem tanto conflito pra administrar. Se cada coisinha ainda for virar mais... Só pense assim, vale a pena? Qual conflito vale a pena? Tem uns que não valem. Tem uns que valem, saiba escolher. Senão a carga fica muito pesada. Sim. E falando dessa área empresarial, esses cursos que você ministra para os departamentos das empresas, quais são as maiores dificuldades que você percebe na comunicação, principalmente entre as áreas? Onde mais pega? Os colaboradores, às vezes, se esquecem que eles trabalham na mesma empresa. Um departamento não pode achar que é mais importante, que o outro departamento tá errado, e que um tá puxando a sardinha pra não sei quem, sabe? No fim das contas, o salário sai do mesmo caixa. E essas rusgas internas só trazem o quê? Problema, angústia. O fardo fica mais pesado pra todo mundo. Hoje eu vejo isso como consultora de comunicação, só que eu também já fui a CLT. Então eu já fui do time que achava que o outro time estava contra você, sabe? Então tem que tomar muito cuidado. Às vezes é interessante colocar numa roda de conversa os departamentos para eles se ouvirem. Olha, é o seguinte, sabe como que é o nosso dia a dia, o que tá acontecendo? Isso, isso, isso. Sabe que é muito difícil pra gente? Isso, isso, isso. E vocês? Como tem sido pra vocês? Ouvir. Quando você coloca frente a frente pessoas que têm conflito, quando você faz essa aproximação mesmo, a aproximação, ela conecta. Porque você vê Você conversa às vezes com um colega do outro departamento que você acha problemático, o nome, você descobre que acabou de voltar de uma licença de saúde. Sabe? Quando você conecta, você fala assim, gente, a gente é tudo a mesma empresa, né? A gente também tem as nossas angústias dentro da empresa, eles também têm os problemas. Por que a gente não se ajuda? Vai ser melhor pra mim, vai ser melhor pra eles e vai ser melhor pra empresa. Tem essas rodas de conversa que funcionam muito bem. E às vezes tem procedimentos internos que dificultam mesmo a informação. Às vezes, o que eu percebo? Tem gente que quer monopolizar a informação. Não, mas isso é só a gente que sabe. O departamento tal não pode saber. Sabe assim? Como se fosse um jogo de Sherlock Holmes. Gente, pra quê? O que o ego vai te trazer? Por que a gente não conversa? Por que a gente não compartilha aquilo? Só que precisa ter processos internos, às vezes. Porque dependendo do tamanho e do porte da empresa, não é tão simples uma informação nova, um processo novo ser ramificado para todo mundo. Portanto, a própria empresa, às vezes, tem responsabilidade nos processos, na maneira como aquilo acontece. E, às vezes, é de uma pessoa, um gestor, que quer
reter só pra ele e deixa todo mundo sem saber o que tá acontecendo. Isso beneficia quem? Me fala. Ninguém. Eu acho interessante que, mesmo nessa era de tanta tecnologia, na comunicação interpessoal tem muita coisa que uma ligação resolve. E às vezes a pessoa prefere mandar um e-mail ou um WhatsApp. A depender do momento que a pessoa que está recebendo pode ser que ela entenda aquela mensagem de outra forma e gere um conflito que na verdade não existe, né? Engraçado isso. Sim. Outra coisa que é muito comum. Você pode estar trabalhando, aí chega alguém que quer conversar com você. Aí você pensa assim, ai, vai me atrapalhar. Tô cheia de coisa aqui pra fazer. E fala. Não, tô prestando atenção. Sei. Beleza, tá bom. Qual a nota que você dá pra essa comunicação? Isso acontece na vida pessoal também, tá? Cada um em casa lá. Não, eu sei, mãe. Eu sei, eu tô prestando atenção. Tá bom. Ai, mãe, eu tô ocupada aqui. Preciso responder. Não tem sido assim? Sim. O nosso nível de comunicação? A gente se desacostumou a olhar olho no olho, a ouvir as pessoas no ritmo natural da voz, porque naturalmente você tem que ouvir a voz da pessoa no ritmo natural. Se fosse no WhatsApp, você colocaria no 2, não é? Ou seja, você fala, ai meu Deus, como fala devagar. Ai meu Deus, tá me incomodando. Ou seja, o conversar incomoda. Sim. Me manda um áudio. Não, me manda um áudio, eu tô ocupada aqui. Onde a gente vai chegar desse jeito? Sabe que eu tenho feito um teste com os meus amigos, não vou expor o nome aqui, mas o que eu tenho feito? Eu mando um áudio e a partir do momento que eu vejo que a pessoa recebeu, eu escuto. Antes de terminar na velocidade normal, já tem uma resposta. Já escutaram e já responderam. Então é isso que você falou, o senso de urgência, não é pra tudo também, né? Então fica aqui a dica, Olha eu tô acompanhando. Não, mas aí é demais, hein? Não deu nem tempo De ouvir na primeira Ou seja, velocidade. é fato que ouviu na 2. Fato, não tenho o que falar. Tá provado. Se continuar, eu vou expor aqui. Sim. E o WhatsApp é outra coisa que cabe a gente falar, né? A mensagem de texto, ela deixa algumas margens para dúvidas. E por que será? Porque a mensagem de texto, ela é uma comunicação verbal, ela tá em palavras. Você fala assim, será que a pessoa ficou brava? Será que é porque tá ocupada? Será que é porque tá dirigindo e deu só um ok? Me ignorou? Como assim me ignorou? Será que vai responder amanhã porque quer responder com mais cuidado? Será que não vai mais me responder? É angustiante, é angustiante. Quando você vai pro áudio, você já ganha o quê? Entonação, Sim. ênfase, pausa. A gente percebe no tom de voz das pessoas. Sim. Stefano, desculpa, tô na correria, vi a proposta, só peço pra você mais uns dias, que eu quero ver alguns detalhes, a gente volta a se falar. A gente pode marcar segunda-feira uma conversa? Ufa! Nossa, ela viu, gostou, ainda não avaliou. Agora só fala assim, Stefano, eu vi a proposta, não me interessei e acho melhor a gente parar por aqui o nosso contato. Mas, pelo menos, você já tem mais elementos. Agora, quando você faz uma chamada de vídeo, aí você ganha muitas outras coisas. Aí tem expressão facial, tem a postura. Porque esses elementos não verbais, que na verdade mostram pra gente o desejo, a intenção das pessoas. Você percebe se a pessoa provavelmente vai fechar aquele contrato, não vai. Se ela tá passando por um momento difícil, vocês, né, advogados, sabem que muitas vezes os clientes que chegam estão se separando, teve uma morte na família, tem que fazer um inventário, e tem um monte de coisa envolvida ali no meio, sabe? Então você percebe tristeza, frustração, alegria, interesse, falta de interesse. Tudo isso vem de elementos não verbais. Então você precisa tomar cuidado com tudo isso e abordar o seu cliente na hora certa também, da melhor forma possível para a comunicação ficar limpa. Toda comunicação tem um objetivo. Se esse objetivo não está sendo alcançado é porque tem ruídos aqui que precisam ser o quê? Retirados. Sim. E a gente tem a mania de apontar para o outro. Aquela pessoa não me entende, aquela pessoa não sei o quê. Tá, e a sua comunicação tá boa? Você tá levando em conta o perfil daquela pessoa? O tom de voz tá adequado? Você tá sendo muito técnico?
Você tá falando uma linguagem que ela entenda? Você tá forçando a barra? O que tem de ruído que você pode melhorar para que você atinja aquele objetivo? Isso passa o quê? Pela melhora do processo de comunicação. Sim. Comunicação é vida. E se a gente mencionar nesse bolo a inteligência artificial, na comunicação, em alguns casos, eu vejo com muitas ressalvas. Porque tem profissões, igual, vamos imaginar, advogados, médicos, tem notícias que você vai dar para o seu cliente, que ele não quer simplesmente receber um e-mail com um andamento, né, enviado por uma inteligência artificial. Você tem que ter um contato mais próximo, uma delicadeza. Então, para algumas profissões, não é só o tempo de resposta, mas a qualidade da resposta, né? Então, não é adotar a tecnologia por adotar. Tem que ter muito cuidado com isso. Sem dúvida nenhuma. Se você tiver uma notícia muito boa ou muito triste para dar em família, você vai querer fazer o quê? Escrever no grupo da família? Não é? Se possível, você vai querer o quê? Encontrar pessoalmente. Para contar um diagnóstico, uma doença, uma morte, tudo. A gente quer o quê? Olho no olho. Para quê? Para abraçar, para acolher. Trazendo isso para os médicos, por exemplo. Você já pensou receber um diagnóstico super complicado por um e-mail escrito por uma inteligência artificial? Não é? Acaba a relação profissional. Onde fica as suas emoções, os seus sentimentos, a relação de conexão e de confiança entre o médico e o paciente? Então, vamos com calma. Sim. Vamos pegar o que é bom da inteligência artificial e complementar com habilidades humanas. Aí sim, aí a coisa fica boa. Sim. Você tem que buscar esse equilíbrio. Estamos todos buscando, inclusive, né? Karina, falando de tendências para comunicação, uma coisa que eu tenho percebido das redes sociais é como as pessoas estão querendo não só em determinado profissional um desempenho, um bom conteúdo, mas também um storytelling, uma conexão da vida profissional com a vida pessoal. Antes não era assim. Antes não se misturava tanto. E hoje você vê grandes profissionais gerando conteúdo nas redes sociais, mas também mostrando cada passo do seu dia a dia. Como foi essa mudança na comunicação e por que isso é tão importante hoje? E se é, né? Porque seres humanos continuam se comunicando com seres humanos. Se você pega aquele feed de rede social feito por agência, sabe? Com design lindo, lindas cores, lindas fontes, tudo. Qual é o nível de conexão que tem? Um dentista, um consultório que contrata uma agência para fazer posts estáticos sobre limpeza, algum tratamento, alguma novidade, tudo ali com... Qual é o nível de conexão de um feed desse com alguém? Sim. Agora, põe lá o dentista. Tô aqui num congresso em São Paulo, vim uma novidade que estão trazendo uma técnica assim, assim, assim. Vou contar pra vocês mais tarde. É algo que eu tô estudando já há algum tempo. E aí chega em casa e fala, mostra ali a casa, agora vou chegar, agora cuidar das crianças. Mais tarde vou ler aqui um relatório que eu... Vida humana. Filho, família, problema, cansaço. O que todo mundo vive no seu dia? Algo muito parecido com isso, não é? Sim. E aí eu começo a gostar daquela pessoa. Aí eu descubro que ela, além de ser dentista, ela também gosta... Ela toca violão e de repente eu toco violão. E eu falo, nossa, que legal a doutora, né? Vou lá e ela também gosta de música. E aí eu passo a gostar da pessoa, ou não. De repente eu começo a não gostar da pessoa. Por alguma razão, por algo que ela disse, por alguma opinião que ela tenha. Quanto mais você se expõe, mais elementos você entrega para as pessoas gostarem ou não. Mas aí é a vida, né? As pessoas vão gostar de você ou não vão gostar de você. E fica um pouco difícil. Eu acredito que seja isso. Essa conexão que as pessoas buscam, essa identificação. A gente gosta de pessoas que têm pontos em comum. Nossa, nasceu na mesma cidade que eu. Poxa, minha mãe é pernambucana. Ela também nasceu lá numa cidade, lá, a mesma cidade que a minha mãe. Também gosta do Carnaval de Olinda, sabe? Sim. Que você vai reparando, às vezes, da vida pessoal e que você vai se identificando ou não se identificando. E a partir do momento que eu gosto da pessoa, a chance de eu contratar o serviço, estar disposta a fazer negócio com ela,
vai acontecer no caminhar ali do tabuleiro, sabe? É uma jornada que acontece. A gente teve uma jornada, né? Você me conheceu numa palestra, aí começa a seguir na rede social, aí começa a conhecer o conteúdo, aí vê coisas da vida da pessoa. Tem o cachorro, tem o gato, gosta de fazer tal viagem. E aí, convida pra gravar um episódio, você entende? Sim. São passo a passo, e isso são seres humanos se conectando com seres humanos. E quando é tudo muito estático, que não tem ninguém, não tem uma figura, fica muito frio, muito apático. Eu já dei mentoria para algumas empreendedoras que só cresceram nos seus negócios o dia que colocaram a cara na rede social. Sim. Então é a fulana, dona da loja tal, chega na loja e fala assim, eu quero a sandália que ela estava usando ontem. Eu quero o sapato que ela postou a semana passada que tem um lacinho. Eu quero a bolsa que ela... Existe uma história. Ela, que tem 2 filhas, que gosta de tal dança, e que é elegante, que falou da bolsa tal, da novidade. É quem tá por trás. Isso é extremamente poderoso. Todos nós temos uma história para contar. Só que alguns sabem contar melhor que outros. Sim. Em diferentes contextos. Por isso a gente precisa aprender a contar bem a nossa própria história. Isso contribui com a nossa reputação, com a nossa construção de marca. E aí que entra o tal do storytelling, que é você ser estratégico como você conta a sua história, dependendo de onde você quer chegar. Sabe que eu tava vendo um profissional dar uma dica? Parece algo tão simples, mas ele tem razão. Pouca gente faz isso. Ele falou assim, nunca esqueça de sempre nas suas redes sociais se apresentar. Sempre para os seus seguidores se apresente várias vezes. Tem gente que tá ali e não sabe exatamente tudo que você oferece. Tudo que você faz interessante, né? Porque você parte do princípio que todo mundo que tá ali te conhece, né? Parece tão simples, mas se você parar pra pensar, poucas pessoas estão sempre se apresentando. Outra coisa muito simples é você perguntar o nome das pessoas. Quando você tá no restaurante, pergunta o nome do garçom. Não é o... Ei, Sim. João, você pode vir aqui, por favor? Muda tudo. A gente adora ser tratado pelo próprio nome. Quando eu tô no caixa do supermercado, tem o nome, né? Oi, dona Aparecida, muito obrigada, bom dia. A senhora que limpa a empresa, limpa o escritório, fala bom dia. Bom dia, dona Maria, tudo bem com a senhora? O nome, que é coisa mais simples do que chamar a pessoa pelo nome. Uma vez eu tava dando treinamento e eu tava falando do poder do olhar, né? Que a gente se desacostumou justamente porque a gente fica olhando muito pras telas. Uhum. Sendo que o que nos liga, nos conecta com as pessoas conversando pessoalmente é o olhar. E aí tinha uma deficiente visual. E eu lá falando da importância do olhar, aí ela, Karina, tudo bem? Meu nome é tal, sou deficiente visual. Eu não tenho olhar como ferramenta. Uhum. Ou seja, toda a minha argumentação caiu por terra ali. Eu falei, olha só, nesse momento você vai ser a nossa professora. O que você faz para se conectar com as pessoas? Ela falou que ela anda de bengala sozinha, então que todas as pessoas com quem ela esbarra tá no sinal, no semáforo. Geralmente alguém oferece ajuda. Primeira coisa, como você chama? Obrigada, Stefano. Boa tarde, Stefano. Vai na farmácia. Ela chega lá, vai comprar um remédio. Bom dia, tudo bem? Como é que você chama? O nome ela usa como algo ali pra conectar o tempo inteiro. Eu achei isso tão simples e a gente pode fazer isso. É respeitoso. Sim. Do que tratar todo mundo de uma forma neutra e... Sabe? Sim, e é muito interessante essa questão da conexão. Quando você estava falando, eu me lembrei do As Armas da Persuasão. É um livro em determinado trecho. Ele fala da importância da conexão. Ele conta uma história de uma pessoa que ia ser entrevistado pelo chefe e era um chefe muito duro. Ele não sabia como fazer para quebrar o gelo, né? Antes de entrar na entrevista em si. Conta que essa pessoa entrou na sala, quando ela sentou na frente do chefe, ela olhou em volta, encontrou a primeira coisa
que ela poderia se conectar. Tinha um retrato de um cavalo no alto. Ele começou a falar, nossa, você gosta de cavalo? Sou apaixonado por cavalo. Começou a perguntar como que chama. Foi outra entrevista interessante, né? É um detalhe, Um ponto né? simples de conexão que não É tem um nada a detalhe. ver com o assunto, Isso, mas que... isso. Chamar pelo nome e achar pontos de conexão. Então, imagina, você é de Espírito Santo do Pinhal, certo? Sim. Imagina que eu tenho uma grande amiga, minha melhor amiga, vamos supor, que é de Espírito Santo do Pinhal. Se a gente vai se encontrar e falar assim, não vai me falar que você é do Espírito Santo do Pinhal e conhece a... Pronto. A quantidade de quilômetros que eu me aproximei de você ali naquele momento, sabe? Sim. Então, quando você quer se aproximar de alguma pessoa, quer criar um clima acolhedor, tudo, busque um ponto de conexão. De repente, torce para o mesmo time de futebol. É um pouco delicado isso, né? Porque também se torna para time adversário. A vida inimiga. Você vai criar uma desconexão, certo? Sei. Mas é uma dica, você pensar. Imagina, tem filhos da mesma idade, tem um filho ou uma filha que tem o mesmo nome, tem o cachorro da mesma raça, já morou num mesmo país, sabe? Isso, se a pessoa for meio apática a você, ali faz assim, nossa, é sério? Você também morou? Vai falar que você morou na cidade tal. Ah, não. Vai falar que você conhece fulano. Pô, vizinho da minha avó. Vocês viram Melhores Amigos, é um quebra-gelo gigantesco, assim, quando você encontra esse ponto de conexão. Por quê? Seres humanos se conectam com seres humanos. Legal. Fica a dica para as pessoas que estão em casa, né? Muitas vezes a gente acha que basta se focar ali no celular, nas ferramentas virtuais, mas o que faz a diferença, às vezes, é só o olho no olho, né? Sim. Uma mensagem poderosa nos tempos de hoje. Sim, muitas decisões, contratações, acontecem fora do escritório, né? É comendo uma pizza, é tomando um chopp, é durante um churrasco. Nesses ambientes que algumas decisões são tomadas. Nesses ambientes informais, em que você não tá com o blazer, não tá com a caneta na mão. Legal. Eu queria aproveitar que a gente está entrando nesse último bloco, que inclusive, não sei se você percebeu, mas estamos chegando a 1 hora. Eu nem vi passar. É a primeira vez que eu tô olhando agora. De tão leve que foi. Já que tem um reloginho aqui, tem um tema que eu não sei se você vai falar, que é poder de síntese. Depois você me fala se é o momento ou não de dizer. Sim, podemos entrar. É uma boa, porque inclusive tem tudo a ver, né? Com redes sociais, comunicação. Sim. O que eu reparo, como eu vou muito em evento? Tem um tempo para você falar. Tem uma programação. E algumas pessoas ignoram. Então, se eu te dou 40 minutos, tem gente que acha normal falar 48, 55, 1 hora. Uhum. Toma cuidado com isso. Exercite o seu poder de síntese. Fale no tempo que te dão. Nem a menos, nem a mais. Se te dão 40 minutos, fala próximo dos 40. Não fala 50 não, que você tá roubando 10 minutos de outra pessoa. Uhum. E aí o cronograma fica todo bagunçado. Eu já acompanhei isso muito de perto. Tem alguns eventos que eles até colocam 10, 5, respeite, se prepare para falar dentro daquele tempo determinado. Sim. Falar bem não é falar muito. Se ali na reunião falam, alguém quer falar alguma coisa, e você levanta a mão e você fala. Até esquecem. Porque você foi, voltou. Essa pessoa prolixa, ela é confusa. O que é um bom comunicador? Que às vezes em 2, 3 minutos consegue sintetizar as ideias e falar de forma muito clara, sem rodeios, porque as pessoas entendam. Gente, é o seguinte, a partir dessa reunião então, ficou decidido o quê? Isso. Alguma dúvida? Tá tudo ok? Sabe? Esse poder de síntese, ele é assertivo. Ele traz a comunicação para você. É alguém que fala na medida certa. Não fica enchendo linguiça, não fica saindo do tema, não fica contando piada na hora que não é pra contar piada, porque tem hora pra tudo. Sim. O poder de síntese, uma dica que eu vou deixar. Você vai fazer uma palestra, uma reunião de um tema que você tá acostumado? Vê se você consegue, cronometra, fala 10, agora fala assim, agora eu tenho 5 minutos. Agora eu tenho 2, e agora eu tenho 1. Veja se você consegue preencher 10, 5, 2 e 1. Agora me veio uma situação que eu passei essa semana. Um bom comunicador é um camaleão. Ele se adapta a contextos que vão acontecendo na vida, na hora. Exemplo, fui fazer uma reunião online
importante pra mim, aguardada, que a pessoa desmarcou até que a gente conseguiu. Eu tive, eu acho que 3, 4 minutos com a pessoa. E eu tava programando falar um monte de coisa. Sabe quando você pensa, eu vou falar isso, depois eu vou falar isso, depois eu vou falar isso. Só que eu percebi, tava andando em direção ao carro, dizendo que tinha horário de voo, indo pro aeroporto. Então eu falei, ou eu vou direto ao ponto, no ponto principal do que eu tenho, ou eu vou falar a ordem que eu estava planejando e não vou chegar onde eu quero. Só que eu percebi isso na hora. Uma pessoa muito ocupada. O que eu fiz? Sabe o camaleão? Bzz. Ok, entendi. E aí eu fui direto ao ponto. Eu tinha um roteiro, eu fui direto pro ponto principal, que era a mensagem que de fato eu queria passar. Pra gente deixar engatilhado uma coisa. Agora, se você é a pessoa que tá percebendo o nível ali e começa lá do começo, ela vai falar assim, Karina, preciso encerrar. Tô entrando aqui numa reunião, tô chegando no aeroporto, E aí seu tempo acabou. É o famoso pitch do elevador, né? Se você tivesse 1 minuto com uma pessoa muito importante, que você quisesse passar uma mensagem, em 1 minuto você conseguiria dizer pra ela, a ponto, com começo, meio e fim, uma mensagem que ficasse? Ou você ia passar, nossa, sempre quis encontrar você? Nossa, não sei nem o que falar. Acabou. O elevador abriu. Sim. Igual a chefona da Globo, que eu falei, fulana, o maior sonho da minha vida é trabalhar aqui. Eu preciso da sua ajuda. Você já conhece o meu trabalho. Eu sei que tem uma vaga. Me dá essa oportunidade. O que mais eu preciso fazer? Fui direto ao ponto, sempre de forma respeitosa, mas estratégica. Entendeu? Sim. Imagina se eu entro na sala com uma pessoa extremamente ocupada que fica... telefones tocando, celular, naquela época era Nextel, sabe? Quando ficava aquele Radinho. como que chamava? Quando a gente dava ficava um barulho assim, apitando. E eu vou reter a atenção daquela pessoa super importante que pode mudar o rumo da minha carreira e da minha vida, tomando uma decisão naquela hora. E foi o que aconteceu. E eu consegui, em 2, 3 minutos, falar algo que realmente mexeu com ela, a ponto dela chamar o chefe de reportagem. E ela tomou uma decisão ali na hora, em 3 minutos. Que era o sonho da minha vida, naquele lugar, trabalhar naquele lugar. Isso mudou tudo. Muda a nossa vida. Me veio uma coisa na cabeça agora, eu queria te perguntar isso, tinha esquecido. Até que ponto o improviso é bom nas situações? Sabe aquela frase que eu te falei? Pra você acessar o atalho, você precisa conhecer o caminho inteiro. Uhum. Pra você improvisar, você precisa ter um belo repertório. Os comediantes que fazem aquelas apresentações, que contam aquelas piadas, a sensação é que aquilo veio na cabeça dele na hora, não foi? Uhum. Veio, né? Ele tem um baita repertório pra parecer que ele está improvisando. Não tem atalho. Sim. Não tem Não atalho. surge na cabeça na hora que tá fazendo. Não surge. Tem que estar em dia com leitura, com estudo, com treinamento. Os advogados, né, com a nova legislação da sua área de atuação. Aí sim, você tem ali… Improvisa com o material que você tem. Sim. Agora, se não tiver o material, aí não tem como improvisar. E improvisar, cai no que eu acabei de dizer. Eu fiz a reunião com a pessoa, eu tive que improvisar. Porque eu criei toda uma estrutura da reunião. Eu falei, eu vou falar pra ela isso, depois isso. E justamente por isso que eu acho que a gente tem que fazer isso aqui. Eu não tive. Só que eu descobri na hora. Ou você acha que ela falou assim pra mim, Karina, eu vou fazer uma reunião com você, eu só vou ter menos de 5 minutos e eu vou estar a caminho do aeroporto. Sim. E era assim, agora ou nunca. Se a pessoa tá viajando, volta daqui 20 dias. O tempo das pessoas é muito escasso. Aliás, o que eu falei, o tempo é um ativo muito importante. Eu tô concorrendo, quando uma pessoa vai na sua casa, você concorreu com um almoço de família, com outro amigo que convidou, e ela escolheu dedicar o tempo dela em estar com você. Quando alguém assiste uma live sua, quando alguém assiste o seu podcast, ele escolheu, entre outras coisas, fazer. Então a gente tá disputando o tempo. Uhum. A gente vive uma crise de atenção no mundo, né? É muita coisa acontecendo. Tudo muito imediato. Isso. Então, se a pessoa tem uma importância muito grande pra você em tomada de decisão e você tem pouco tempo,
Improvisa. Mas por que eu consegui improvisar na conversa com a pessoa que tinha 3 minutos? Porque eu tinha preparado um roteiro completo. Saiba improvisar, mas não esqueça de cuidar e de nutrir sempre o seu repertório com boas fontes, com boas informações, pra saber falar em 10, saber falar em 5, saber falar em 2, saber falar em 1 e saber falar em 15 segundos. Passando a mensagem. Porque de nada adianta a gente falar se não chega nada do outro lado. Se não é compreendido. Aí a gente falhou na missão. São dicas de ouro para quem tá escutando. Eu queria entrar nessa parte final voltando lá no começo. Queria aproveitar que a gente tem aqui uma convidada com tantos anos de história no jornalismo e entrar na parte que as pessoas não estão vendo. Todo mundo só vê o glamour da profissão. Eu queria te perguntar qual foi um perrengue que você passou nesse tempo, né? Pra gente descontrair. Olha, 98% do repórter é a maçã do barro. 2% é o momento que liga a luz, a câmera e aparece ali na TV. E tem essa coisa, o apresentador, o repórter, nossa, você é repórter da Globo, repórter da Band, da Record, da Cultura, de uma grande emissora, meu Deus, que legal, que máximo. E não tem ideia do que é a vida do repórter. Aqui em São Paulo, que foram, né, os anos que eu mais trabalhei, a gente passa boa parte dentro do carro para chegar no lugar. Então, assim, às vezes 2 horas para chegar, 1h30 para ir, são mais de 3 horas por dia dentro do carro para chegar na reportagem. E aí não tem horário para comer, não tem lugar para usar o banheiro. Você fica, você faz plantão em delegacia, plantão em ML, fica horas e horas esperando acontecer alguma coisa. E pro cinegrafista é uma grande responsabilidade, porque assim, imagina que tá para chegar um preso. Esses casos de muita repercussão. Pode chegar a qualquer momento. Ou seja, mal ele pode ir no banheiro. Porque pode ser que naquela hora chegue. Então a gente vive sob tensão, muitas vezes. Tem o deslocamento, não tem horário para absolutamente nada. De repente era o horário que você tava voltando pra TV pra ir embora pra sua casa. Acontece alguma coisa, mudou tudo. Você não tem mais hora pra... Não tem a questão de vida familiar, de vida pessoal. É muito complicado. Você vive pra notícia. Quem pauta o seu ritmo de vida é o ritmo da notícia. E numa grande cidade, você imagina de como é frenético São Paulo. Outra coisa, você faz um monte de coisa que você tem medo. O helicóptero, o Globocop. Você pensa que chegaram pra mim e falaram assim, Karina, olha só, a gente tá pensando de, a partir da semana que vem, te colocar no Globocop. A gente vai te dar um treinamento e a gente gostaria que nos próximos meses você acompanhasse um repórter. Você acha que foi assim? Ao vivo, de última hora. Karina, fulano de tal faltou. Você vai pro a gente fala COP. Você vai pro COP agora. Eu? E a hora que eu vi, eu tô dentro de um helicóptero, com fone, com o microfone da TV Globo. Eu tenho uma dificuldade espacial gigantesca, com localização, norte, sul, leste, oeste, sentido tal, sentido... E o repórter, não interessa muito se você tá com medo, se você tá triste. O que importa é o que você passa. Então, qual é a minha grande habilidade? É falar de uma maneira firme, a ponto de quem me ouve ter a sensação que eu tô entendendo tudo. Não, a minha habilidade foi, em 1 minuto, o comandante me explicar e eu peguei. E aí a hora que abre o microfone, meu coração tá aqui, né? Mas eu falo de uma maneira firme, com credibilidade, com segurança, a ponto de parecer que eu tô entendendo tudo do trânsito ali. Mas não, alguém me passou a informação, eu tive uma agilidade muito grande de entender ali o contexto e transmitir. Mas a minha dificuldade continua, porque na ponte seguinte eu não vou entender de novo. Eles vão ter que me explicar de novo, né? Então o jornalismo é muito trabalho em equipe. Eu dependo totalmente das pessoas que estão ali nos bastidores. Quem aparece sou eu. O rosto que aparece, a voz que aparece é a minha. Só que tem uma equipe ali te dando um respaldo que sem eles você não faz absolutamente nada. E eu fui muito honesta, né, com eles. Quando eu comecei. Conversando fora do helicóptero, eu falei o seguinte: eu preciso muito de vocês. A hora que eu olho lá de cima, é tudo confuso. Me ajudem, por favor.
Eu pedi ajuda, falei que eu tenho dificuldade, que é outro ponto que a gente não falou, que é da vulnerabilidade. A vulnerabilidade é bom ou não eu dizer para os outros que eu tenho um ponto frágil? Se você fizer isso com intencionalidade, é bom. Uhum. Se eu chegasse para eles e falasse, olha, eu sou uma perdida, eu não tenho noção nenhuma, tô ferrada. Não, eu falei para eles que eu tenho e que eu contava com a ajuda deles. Posso contar com a ajuda de vocês? Tem uma amiga minha, muito amiga até hoje, que a gente começou a fazer? Isso 20 anos atrás, tá? Ela desenhava ali a marginal, o cebolão e tudo, e falava, qual que é esse sentido? Qual que é esse daqui? Sabe chamado oral? Uhum. Castelo Branco. Esse sentido aqui é o quê? Zona Leste, Zona Sul, qual rodovia? Sentido Anhanguera, Bandeirantes. Então, ela ia desenhando, e depois eu tinha que desenhar e escrever sozinho os sentidos. E aí a gente simulava, vamos supor, teve um acidente no quilômetro tal, você tá ao vivo, Karina. A gente começou a brincar, simular, tipo uma aula, sabe? Ou seja, estando exposta à situação, mais com essas ajudas. Uma época que não tinha o celular pra ficar mostrando o mapa, né? Sim, sim. E a gente vai fazendo acontecer, porque ou eu ia chegar na minha chefe e falar o seguinte, eu não vou fazer o Globocop porque eu tenho dificuldade e é melhor vocês não me colocarem. Ia ser um problema, porque ia ser uma repórter que estava começando e que eles contam que você faça um monte de coisa, que você tem essa versatilidade de uma hora tá ao vivo, uma hora tá no gravado e tá no Globocop, sabe? Você tem toda essa desenvoltura. Só que você cresce na dor, né? Não é uma coisa tranquila. E quando aquele helicóptero tinha que desviar de urubu? Que você tá ao vivo falando, você ouve aqui o comandante. Que tá com urubu, ele faz uma manobra muito brusca. Na verdade, o helicóptero faz esse movimento, né? Ele vai pra lateral e volta, só que em microsegundos, assim. Então, é muito brusco. E você ao vivo lá falando, a sua cabeça... E você não tem como falar, ó, é o seguinte, olha, a gente tá desviando do urubu aqui, a gente tá perto do aeroporto e eu tô com... Não, né? É muita coisa pra administrar. Então, assim, depois que você faz isso, você fala, eu acho que eu faço qualquer coisa na vida. Eu sou capaz de qualquer coisa, com medo, com vulnerabilidade, mas acima de tudo, com vontade de vencer aquilo. Quando a gente expõe uma vulnerabilidade com humildade, com vontade de fazer acontecer, gol. Uma vez eu fui num congresso médico, a médica, sabe o que ela fez? Ela começou a apresentação dela com a batida do coração. Tutu, tutu. E aí ela colocou o microfone assim em direção ao coração dela e falou, vocês estão ouvindo? Que legal. Vocês estão ouvindo? Esse é o meu nível de tensão, galera. A médica, cardiologista. É a primeira vez que eu subo num palco. Tô tremendo, mas tô aqui e conto com o apoio de vocês. O que Trouxe aconteceu? a plateia pra mim. Ou seja, ela teve licença poética pra gaguejar, pra dar o branco, que ela já tinha conquistado. No primeiro minuto, ela conquistou as pessoas, expondo uma vulnerabilidade com uma pitada de humor, porque ela brincou com aquela situação. Só que todo mundo passou a torcer por ela. Você entende? Sim. Por isso que isso é ser estrategista. Vou pegar uma primeira vez num palco. Vou ganhar todo mundo. E foi o que ela conseguiu. E uma pessoa que já tinha uma reputação a zelar, né? Sim, mas é o que eu falo. Isso é uma coisa. Aquela médica. Só que estar num palco, num lugar com 5 mil médicos, Uhum. é outra coisa. Só que ela foi extremamente inteligente. Uma sacada. Por quê? Porque o meio médico tem uma coisa mais séria, como tem o direito, né? Sim. E ela quebrou o protocolo, meu time. Quebra de protocolo, mas de forma inteligente, estratégica. Ganhou todo mundo e foi sucesso. Mesmo gaguejando, mesmo tendo uns brancos. Sim. Karina, muito legal. Eu acho que esse episódio serviu para as pessoas que já queriam melhorar a comunicação, né? Você já deu várias dicas, ideias. E para quem não queria, eu acho que acendeu uma luz também, depois de assistir isso aqui, porque todo mundo tem o que melhorar, né? Até igual você falou, até quem já faz, quem já palestra, sempre tem algo a aprender. Acho que essa é uma mensagem poderosa. Porque a gente também não falou de vida pessoal, né? A gente se comunica o tempo inteiro dentro de casa. Uhum. E uma pessoa que se comunica bem com a esposa, com o marido, com os filhos, com a mãe, com os primos, ganha o jogo, Stefano. Quando você tem boas conversas.
você tem bons diálogos, você tá disposto a ouvir também, não só falar. Ó, eu vou falar, mas eu também... Agora é a sua vez pode falar. E entende que críticas acontecem, que os problemas acontecem. Mas quando existe um diálogo, nossa... Você já imaginou quantas histórias de família que irmãos ficam sem se falar, primos, cunhados, pais e filhos. E aí, 30 anos depois, morre a avó, a bisavó. Eles se encontram no velório e falam assim, por que a gente ficou tanto tempo sem se falar? Sabe por quê? Porque faltou uma habilidade de comunicação. Maturidade, talvez. Não é porque a gente quer. Às vezes a gente só dá o que a gente tem, né? Então, às vezes, naquele momento, faltou. E uma conversa pode evitar um rompimento de 30 anos. Não é bom pra ninguém. Ficam nós, ficam angústias. Por isso que a comunicação é uma habilidade que vai te abrir muita coisa na vida profissional e vai te trazer muitos benefícios na vida pessoal também. Por isso que comunicação e felicidade estão ligados, né? E as pesquisas ligam uma boa comunicação à felicidade. Porque felicidade está ligada a relacionamentos saudáveis. Como é que você estabelece relacionamentos saudáveis? Se relacionando com as pessoas. Se relacionar é conversar, dialogar, conviver. Portanto, olha só a proporção que isso tem na nossa vida. E o tanto que eu sou apaixonada em falar disso. Dá pra ver, legal. E isso que você falou vai muito além do profissional, né? Sim. É pra vida. Sim, eu não tô falando que não tem nada de simples aqui. Sim. É fácil falar. Eu também tenho os meus problemas. Eu também tenho as minhas limitações. O que eu falo aqui, eu repito pra eu mesma. Quantas conversas a gente não joga pra debaixo do tapete? Não é? Ficam lá. Um dia eu vou conversar. Um dia eu vou tocar nesse assunto. Tem coisas que é difícil a gente tocar pra gente mesma. A gente vai deixando. Vai deixando. Só que quanto mais a gente deixa, aquilo vai... O que era desse tamanho, anos depois, virou uma coisa muito grande. E aí fica mais difícil de você lidar. Tem a conversa interna também, que é aquela conversa da gente com a gente mesmo. Tem essa também. Legal. Eu queria deixar um espaço aqui agora para que você fale onde as pessoas podem te encontrar para ter acesso ao conteúdo, aos materiais, os cursos. Meu LinkedIn, Karina Pachega, se você quiser me seguir nas redes. No meu Instagram também, @KarinaPachega. Vai aparecer aqui? Vai, vamos colocar. Aqui embaixo. Aqui vocês estão acompanhando, @KarinaPachega. Lá eu tenho vídeos, também tenho os meus contatos. Estou sempre aberta a quem quiser tirar alguma dúvida em relação à comunicação. Faço as mentorias individuais, os treinamentos nas empresas. Gravo podcast também para as empresas, por isso que aqui eu estou numa posição de entrevistada. Consegui me conter para não fazer muita pergunta para você. Então, pelas redes sociais, a gente consegue se conectar. Estou sempre postando conteúdo, tirando situações da vida pessoal. Eu falo, isso aqui dá um vídeo, isso aqui dá um vídeo. Sempre dividindo, porque conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Se não for compartilhado, não serve para nada. Legal. Karina, muito obrigado pela presença. Você nos abrilhantou aqui com um episódio repleto de reflexões importantíssimas. E aí eu encerro com uma frase de um grande sociólogo, antropólogo brasileiro que já dizia, na década de 80, quem não se comunica, se trumbica, Abelardo Barbosa. Tava corretíssimo e essa frase é muito atual. Legal. Senhoras e senhores, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o Descomplexo. Se gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber os próximos episódios. Até mais.